Maria Paula, como era a sua relação com o exercício, com a atividade física? Assim, é uma relação, como é que eu posso falar? Eu sempre gostei muito de me manter em movimento, então eu sempre fui uma criança, adolescente muito ativa. A medicina me roubou um pouco disso, assim, a faculdade de medicina foi puxada, então quando eu comecei a faculdade eu diminui bastante, mas eu sempre fui uma pessoa de fazer exercícios no sentido de esporte. Eu nunca fui muito de academia, dessa vida assim, mais do corpo em movimento do que de um corpo fazer alguma coisa para ter um corpo específico. Mas ela não tinha uma relação, vamos colocar entre aspas, até de purgação? Se você comeu alguma coisa, você tinha que se exercitar mais? Então, eu não tive tanto isso porque eu tinha muito a purgação do vômito. Então, isso me dava um consolo de não precisar do exercício. Mas o que eu assim que eu falo, essa questão que o doutor fala muito dessa questão da predisposição. E aí eu acho que tenho certeza absoluta que tem muita essa predisposição da própria personalidade, então de você ser, eu sou uma pessoa mais controladora assim e tudo mais, mas muito também um meio que te permite muito. Então quando eu fiquei com essa doença, eu que percebi, eu que fui falar com os meus pais, acho que essa parte da medicina me ajudou muito com isso, por isso eu percebi muito rápido que eu estava doente. Mas quando eu falei isso com várias amigas minhas, elas quase que me incentivavam a continuar na doença, porque era tão normal isso para elas, de que elas não conseguiam me ver doente. Então, duas amigas muito próximas me falaram: não, eu só não vomito porque eu não consigo vomitar o ato. Caramba. Mas assim, é uma solução boa, como se elas vissem uma solução boa. Quando eu escutava isso, eu ficava ofendida. Eu falava: não, eu tô doente, vocês estão entendendo? Isso é doente. Claro. Você então, teve essa sensibilidade, né? Elas começaram a tornar a doença um pouco mais normalizada. Então, é igual remédio, assim. Eu não sei nem contar o tanto de amiga minha do meu ciclo que toma remédio de emagrecer. Sim. E ser uma pessoa obesa que tem indicação, assim, pessoas extremamente magras com remédio para emagrecer no sentido estético mesmo. Então tudo foi validado, tudo que eu perguntava, tanto no sentido corporal quanto no sentido de coisas que eu estava fazendo, tudo foi validado. Foi normalizado, né, pelas atitudes. Isso era uma doença, eu tive que avisar: eu estou doente, eu estou triste, não tenho força, e muito pela parte mental. Eu pedi ajuda porque eu estava... a minha cabeça estava ruim, mais do que meu corpo ou qualquer coisa. Eu falava: eu não sou mais eu. Perfeito. Eu preciso retornar. Isso é um dado importante. Que eu seja energia para outras coisas, que eu consiga ter energia para ser médica, para ser filha, e não que eu só tenha energia para contar calorias. Claro. Isso é um dado importante porque cerca de 80 a 90% desses transtornos alimentares vem acompanhado com transtorno depressivo, em comorbidade. Então, a gente costuma dizer que é um tipo de transtorno alimentar que a comorbidade psiquiátrica, seja com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, é uma regra. Então, usualmente caminham juntos, o que torna ainda mais difícil o tratamento. Um dado importante é que quando a gente fala de transtornos alimentares, boa parte da população, você trouxe dados relevantes aí, populacionais, apresentam sintomas alimentares transtornados. Ou seja, não fecham critérios diagnósticos, mas apresentam sintomatologia de transtornos alimentares, seja de anorexia nervosa, seja de bulimia nervosa, e que levam uma vida, entre aspas, normal, como se fosse aquilo aceitável. Então, isso que a Maria Paula está falando é um alerta bastante importante, porque cerca de 60% quando a gente vê um grupo de sintomas alimentares, 60% dessa população não preenche os critérios para transtornos alimentares. E uma prevalência de até 80% da população jovem, 70%, 80%, em algum momento da vida esteve engajado em atividades compensatórias inadequadas, como vômito, exercício físico exagerado, uso de laxante, diurético, na tentativa de promover perda de peso ou de comportamentos alimentares inapropriados, como dietas restritivas. Está um pouco normalizado a questão de você fazer uma dieta restritiva
E enquanto a Maria Paula estava falando, me veio à cabeça uma cena que eu vivia há uns 2 meses, de estar numa farmácia, chegar uma garota, enfim, magra, olhando, você via que era magra, buscando um remédio que é para tratar diabetes, mas, obviamente, com efeito, a ideia dela, e ela comentando com a amiga do lado, era o efeito off-label ali, de você perder mais peso. Normalizado. Ela e a amiga com uma receita, que eu nem sei como parou essa receita na mão dela, né? E a coisa fica normalizada. Aí vem a pergunta: como fazer as pazes com a comida? Como ter uma boa relação com a alimentação, uma vez que a gente é bombardeado de esse alimento é saudável, esse alimento não é saudável, esse alimento você pode, esse alimento você não pode. Eu tenho uma exposição na mídia há algum tempo, vou para pizzaria, as pessoas vêm tirar foto comigo e falam: pô, você come pizza? Não é possível, eu quero tirar uma foto. Outro dia, numa casa de hambúrguer, eu pedi um sorvete, o cara falou: não acredito, vou filmar, posso? Quer dizer, olha como isso é louco, né? É triste. A relação que as pessoas têm de alimento proibido ou não. Como fazer as pazes com a alimentação? Eu acho que o primeiro ponto é como fazer as pazes com o próprio corpo. Então, a aceitação corporal é um passo. É a gente entender que esses referenciais que hoje têm se apresentado nas mídias são referenciais não reais. Essa é a primeira regra. Então, você entender qual é o seu corpo, o seu tamanho, a sua forma, a sua identidade corporal e treinar a aceitação. É difícil, muito difícil, porque a sociedade não nos permite isso. A gente tem engajado, nós profissionais que trabalhamos com transtornos alimentares, a gente tem feito um movimento em relação à verdadeira aceitação corporal, mas esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é fazer uma desintoxicação, como a Maria Paula fez dentro do tratamento dela, em relação a essas mídias. Entender que a comida tem que ser uma relação, eu costumo dizer com meus pacientes, né, ordinária, comum. Você vai comer porque você está com fome, você vai comer porque está gostoso. Você vai comer nas horários que você tem fome, o horário que você segue as suas refeições, e eventualmente você vai se permitir comer algo gostoso fora de hora, mas que caiba, que seja pertinente. Sem culpa, sem arrependimento, sem achar que está fazendo gordice, que é uma expressão que ganhou também uma Dia expansão. Do lixo, gordice, você Exato. Tem algumas expressões. Né? Quando na verdade se trata de apenas comida. Então, a maneira como você se sente em relação ao seu corpo e a maneira como você derruba conceitos inapropriados. E, Márcio, isso é uma luta, porque a gente é bombardeado de, desculpe aqui a expressão, charlatanismos em relação a dietas, em relação a corpo, em relação ao que pode e o que não pode na alimentação, que em pessoas que, e aí nem é responsabilidade delas saberem definir o que é correto ou não, acabam aprendendo. Porque hoje a informação está aí, né? Aí uma pessoa dessa até detectar que essa é uma boa informação ou não... ela não tem como, né, na verdade. Cabe a nós, que trabalhamos também de uma forma ética dentro da mídia, tentar, mesmo num trabalho de formiguinha, fazer essa expansão de verdades em relação ao corpo e à comida. E aí, de alguma forma, depoimentos como a da Maria Paula nos permite também divulgar esse alerta e fazer chegar a essas pessoas esse alerta a respeito do que é um transtorno alimentar e o quão severo ele pode ser. Maria Paula, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua coragem, né, de expor uma situação dessa, porque isso serve para alertar sobre um tema e pode abrir o olho de muitas e muitas pessoas. Então, obrigado, fico feliz de você estar bem, desejo todo sucesso aí na sua carreira de médica, espero te reencontrar em breve. Muito obrigada por poder participar. Em relação só à aceitação da imagem corporal, eu queria só lembrar que aceitar seu corpo não é você amar o seu corpo e achar que você não é estético, mas é no sentido de saber todas as coisas que você pode fazer e ser com ele. Então, o trabalho foi o que eu entendi que eu preciso do meu corpo e ele precisa estar forte. Então, é saber que a estética é só um pedaço muito pequeno de tudo que o nosso corpo é. Obrigado, Parabéns, Maria parabéns. Paula. Muito bacana, né, doutora? Exatamente isso. Esse é o principal recado.